já desistiu. Sei que dou trabalho por demais. Tantos afazeres deves ter a te ocupar, mas de alguma forma me escolheu. Vês ainda algum valor em mim, e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Pai, não sei se é justo me amar de um jeito assim. Tenho quase nada a oferecer, porque ainda insiste tanto em mim, e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa. Pode o mundo se acabar, teu amor por mim não mudará. Se eu de novo errar, vem com paciência, outra vez me ensina. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Amém. Que com esse amor que transborda o seu coração hoje, você crie forças. E não vai ser uma força que vem dentro de você, porque dentro da gente não tem nada de bom. Mas que você olhe para o alto e peça a força que vem dele. E aí sim, a gente vai poder continuar seguindo rumo ao lar. E chegar um dia para falar assim, ó, vamos subir. Eu não faço ideia como que tem sido a sua vida por aqui, mas os problemas são uma forma excelente para me lembrar que esse mundo não é para mim. Chega de lágrima, né? Chega de dor, chega de sofrimento, chega de problema. Vamos subir. E quando a gente cantar e falar isso, é sinônimo de fim da dor, fim do sofrimento e, melhor ainda, eternamente ao lado de Cristo Jesus. Então o convite está estendido. Vamos subir.
muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Quem souber pode cantar. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Wesley, eu quero subir. Vamos subir? Vamos subir. Bom dia a todo mundo. Feliz sábado. Bom dia para você que nos acompanha pela internet.
Tenho feito em cada ocasião aqui uma saudação especial a essa multidão que está acompanhando a gente através da internet. Então eu vou pedir licença para os que estão aqui presencialmente, para mencionar algumas dessas igrejas, esses auditórios que estão com a gente, né? A gente tem aqui o grupo de Canutama, do distrito de Benevides, pastor Eliel e Jane, eles estão lá se reunindo cada noite, acompanhando a programação. Algumas igrejas nem têm internet, e aí como é que eles fazem? Eles assistem um dia depois, baixam o vídeo, passam lá e assistem um dia depois, e é uma bênção por isso, né? Eliel e Jane estão a 200 quilômetros de Belém, nessa cidade, né? Eu mando aqui também um abraço para a igreja de Itaubal Piririm, lá no interior do Amapá, pessoal que está acompanhando lá. Pastor Gledson Pires, distrito Imperador, na Associação Norte do Pará, conectados no Adorai 2024. Algumas outras igrejas, Igreja Central do Paar, pastor Enoque, na Associação Pará-Amapá. Igreja Central de Paragominas 3, pastor Severino Guimarães, no sul do Pará. Igreja Central de Esperantinópolis, pastor Jailson, lá no sul do Maranhão, acompanhando a gente. Igreja Mutirão de Abaetetuba, pastor Danilo, no norte do Pará. Igreja Central Jardim Altamira, pastor Tiago Martins, oeste do Pará. Igreja do Jardim das Margaridas, pastor Denilson, e tantas outras igrejas e pessoas, milhares e milhares de pessoas nos acompanhando. E vocês não têm ideia, nem eu tenho ideia clara dos milagres que estão acontecendo em todos esses lugares. E tem uma história que aconteceu essa semana, que chegou até mim, que eu disse, não, a gente tem que contar para todo mundo, né? Aliás, são muitas histórias, mas não dá para contar todas, né? Então, uma história muito interessante de como Deus atua. Tem um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ou seja, até, como é que diz, até nos erros humanos, nas falhas humanas, Deus consegue tirar a bênção. Querem ouvir uma história impressionante que aconteceu essa semana? Heron e Gerlaine, venham aqui. Vamos compartilhar essa história com esse povo. No domingo, né, Heron e Gerlaine, no domingo, na pregação aqui, alguém estava assistindo pela internet, né? E essa pessoa fez um contato ali no chat do YouTube, né? Fez um contato. O que essa pessoa escreveu ali, Heron? Você lembra? O que ela escreveu? Ela fez um pedido muito especial. E a gente pode até, né, Gerlane, mostrar aqui, pastor Ranieri, a mensagem que ela mandou. Ah, tem a mensagem. Nós temos a mensagem que ela mandou. Vamos mostrar a mensagem dela. Como é o nome dessa pessoa que escreveu essa mensagem? É a Daniele, pastor. Daniele. A Daniele estava acompanhando pelo YouTube em casa, né? Ela não estava em nenhuma das nossas igrejas, ela estava em casa. E aí ela escreveu a mensagem. Mostra a mensagem para a gente, Heron. Vamos dar uma olhada na mensagem? Podem colocar? Nesse a Daniele, caso, ela aqui, escreveu, pastor Ranieri, dizendo que queria retornar, queria ser batizada, queria entregar a vida ao Senhor. E aí a Missão Nordeste Maranhense fez contato com ela. A Daniela, ela mora em Rosário, uma cidade de 42 mil pessoas, a 75 quilômetros de São Luís. E por WhatsApp, ela testemunhou, dizendo que queria. E aqui ela não colocou endereço, nada, ela colocou no chat lá no YouTube, né, que queria voltar para Jesus e tal. Aí o pessoal da associação, né, Gelane, foi atrás de encontrar Daniele. E procura Daniele. Não é uma cidade muito grande, procuraram, bateram numa porta lá. É aqui que mora Daniele? É. Aí eu queria falar com ela, aí veio a Daniele. Aí começaram a conversar, aí não era Conversaram com Daniele, e Daniele disse: eu quero me batizar, eu quero entregar a vida ao Senhor. Não, mas não era essa Daniele. Não era essa Daniele. Não era essa Daniele. Eles erraram a porta. Aí eles saíram, conversaram com essa Daniele e foram e finalmente encontraram a Daniele que tinha feito o pedido. Depois de muito procurar.
Pastor Ranieri, a procura foi muito grande. Mensagem no YouTube, tentando procurar no WhatsApp, Daniele desapareceu, a gente não conseguia Acharam mais a Daniele achar errada, a Daniele. né? Acharam a Foi Daniele na casa errada. de uma Daniele, não era a Daniele que deveria, que mandou aquela mensagem, mas até que finalmente Chegaram na a outra Daniele. E aí, Gerlaine, chegando lá, acharam a Daniele que tinha mandado a mensagem, né? Aí acharam. Né? Quando falamos na Daniele que foi algo provocado por Deus, né? Algo promovido por Deus aí. Aí dissemos: que bom que você quer se batizar, né? Assistindo o programa. Ela falou: que programa? Aí foi. Não, eu estou falando da Daniele que fez o pedido. Aí, a Daniele fez o pedido. Exato. E o programa que a Daniele que fez o pedido estava assistindo o Adorai. A Daniele estava assistindo o Adorai e disse: eu quero batizar. Eu quero batizar. E aí, pastor Ranieri começou um movimento de procurar a Daniele, e até que, com muito esforço, a associação, a Missão Nordeste Maranhense conseguiu encontrar a Daniele lá, no interior de Rosário ainda, viu? Imagina, Rosário tem 42 mil habitantes, quantas Danieles tem, hein, pastor Ranieri, na cidade de Rosário? Mas e acharam. E depois disso, começa agora um novo movimento, pastor Ranieri, que é fazer com que Daniele, que estava assistindo o Adorai, pudesse testemunhar aqui a entrega da vida ao Senhor. E aí, Daniele já tinha vivido com Jesus no passado, estava longe de Deus, se conectou aqui no Adorai, teve um reencontro com Jesus, juntamente com sua família, e o pessoal do Adorai trouxe a Daniele hoje para testemunhar da sua decisão. Nós temos hoje aqui no tanque pastor Fábio, grande amigo, pastor Fábio, evangelista, juntamente com a Daniele, e aquela aventureirazinha que está ali é a Stacy, filha da Daniele. E aqui está, fruto desta campanha, de tantas pessoas. Nós vemos essas duas almas preciosas representando milhares de pessoas que se reencontraram com Jesus. Pastor Fábio, você é um instrumento de Deus nesse momento. Eu me uno a você nessa hora, né? Eu estou aqui ao lado do tanque, você está dentro do tanque. E para a remissão dos pecados da Daniele, da pequena Stacy, como ministros do Evangelho, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu acho que merece um aplauso. O que acham vocês? Deus seja louvado por isso. Vocês estão vendo a Stacy autona assim, mas é que ela está em cima de uma escadinha. Aventureira, entregando o seu coração a Jesus. Que o Senhor aceite essa entrega. Que Deus a abençoe. Para a remissão dos seus pecados, pastor Fábio te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pastor Fábio. Deus abençoe vocês. Agora, no começo eu disse que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Vem aqui, Heron e Gerlaine. Essa busca por essa Daniele deu errado no começo. Foram atrás da Daniele, numa cidade do interior. Bateram numa porta. É aqui que mora Daniele? É aqui que mora Daniele. A gente veio aqui porque você pediu um contato aqui. Ela disse: pediu o quê? Lá do Adorai. Que Adorai? Não, você não estava assistindo no YouTube, você pediu né, que você queria ter um encontro com... Não sei nada disso. Mas quem são vocês? Nós somos da igreja adventista. Eu já fui da igreja adventista. Estou longe do Senhor. Como é que funciona? E aí sim, né, Heron? E aí ela disse: eu quero entregar minha vida ao Senhor, quero voltar para os braços do Pai. Deus escreve certo por linhas tortas, né? E quando é que vai acontecer isso, Gerlaine? Essa Daniele, ela não está aqui, evidentemente. Ela não pôde vir, ela tem o desejo de se batizar, pastor Ranieri. Então, como é que a gente pode proporcionar isso, proporcionar esse momento para ela? Nós temos uma surpresa aqui para toda a comunidade do Adorai, porque a Daniele, nesse momento, ela está na igreja de
Prata, do bairro de Prata, em Rosário. E ela está se preparando, nesse momento, pastor Ranieri, para entregar a vida ao Senhor. Amém, lá. amém. Amém. A gente vai acompanhar daqui? Vamos acompanhar? Todo mundo vai ver agora. Batismo da Daniele, a outra Daniele. Eu vou fazer. Aqui? Eu vou fazer. Sim. Pastor? Alô, 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 alô. Som. Sim. Pastor Alexandre, você me ouve daí? Sim, pastor Ranieri, ouço muito bem. Você está com a Daniele e a filha dela, a irmã dela, é isso? Não, a irmã, a Nathalie. Então quer dizer São que irmãs. bateram na porta errada e ali encontraram duas almas perdidas que voltaram para Jesus. Tudo por Louvado culpa seja dessa Deus. primeira Daniele que se batizou aqui. Pastor Alexandre, Olha só. que Deus o use nesse momento. Pode conduzir a cerimônia daí de onde você está. Amém, pastor. Estou muito feliz de participar desse momento do Adorai. Estou aqui ao lado da Daniele e ela está ao lado da Nathalie. Estão aqui de mãos dadas, aqui são irmãs. Vocês não podem ver aí, mas a igreja está aqui lotada. A mãe está muito emocionada, porque a mãe orou por essa decisão já faz muito tempo. E hoje, ao ver o movimento, a Nathalie disse: eu também quero entregar meu coração a Jesus. Então, que momento especial. Muito obrigado ao Adorai. Eu sempre digo que a Missão Nordeste Maranhense, toda a União Norte, realmente é o campo dos milagres. Mas aqui, pastor Ranieri e amigos, é o campo dos milagres extraordinários. E nesse momento eu quero realizar o batismo das duas, porque é um privilégio para nós participarmos desse momento. Prezada Daniele e Nathalie, alô? Pastor Alexandre, é melhor você conduzir daí. Se você tá me ouvindo, conduza daí. Pastor Alexandre, você me ouve? Conduza daí. Isso. Pode tirar. Amém. A gente não ouviu, mas a gente percebeu. Uma salva de palmas. Agora vai a Nathalie, irmã da Daniele. Pastor Alexandre está proferindo a bênção pastoral para o batismo da Nathalie. Esteja pronta Duas para almas ir preciosas rumo ao lar que foram com todos nós. encontradas, Com a batismo em abre nome do aspas, Pai, do por acaso. Filho, do Espírito Por Santo, acaso. e todos dizem: Estavam afastadas do Senhor Jesus, já tinham sido membros da igreja, estavam longe de Deus. Recebem a bênção especial nesse momento. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Olha só a emoção. Alguém que estava em casa, longe de Deus, alguém bate a porta e você escreveu para a gente, e ela para a gente quem? Escreveu o quê? Escreveu o quê? Quem era que estava fazendo tudo isso? Deus, o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É assim que Deus nos alcança. Muito bem.
Quem aqui precisa de uma bênção bem grande nesta manhã? Levante a mão. Amém. Quem quer receber uma bênção, diga, eu quero. Eu quero. Quem quer receber um grande milagre hoje, diga, eu quero um milagre. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu sempre digo, a bênção, o poder e o milagre estão na palavra de Deus. Aqui está a expressão do poder de Deus. E eu convido você, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração, e aí vamos então abrir a Bíblia nesta hora. Nós estamos hoje na última transmissão, o último programa do Adorai desta semana. Deus seja louvado por tudo que aconteceu aqui, não somente os resultados, a colheita, as decisões, mas por toda a infraestrutura, um trabalho lindíssimo da União Norte Brasileira, essa equipe numerosa, uma equipe que trabalha em harmonia, de maneira muito técnica. Tivemos um probleminha técnico aqui que não foi nada. Eu até disse, pastor Ivanaldo ali não? Ah, não. Eu até disse ontem, quando disseram, vamos fazer o batismo ao vivo, eu falei, vocês são malucos, é muito difícil fazer uma transmissão ao vivo assim, e foi feita, um probleminha no áudio que não é nada, uma equipe altamente eficiente, profissional, um trabalho belíssimo de organização, de preparo, e os resultados não poderiam ser diferentes. Milhares e milhares de pessoas acompanhando, tomando a decisão, um verdadeiro reavivamento. E nós louvamos a Deus por isso. Pessoalmente, agradeço a Deus, a igreja e a administração da União Norte Brasileira pelo honroso convite, para estar aqui com vocês, para estar aqui durante essa semana. Um pedacinho do meu coração está lá na minha igreja agora. Hoje está começando uma semana de oração lá. Amanhã eu chego lá, vou do aeroporto, não vou nem em casa, vou direto para a igreja para dar continuidade à semana de oração junto com o pastor Robson Menezes. Mas eu louvo a Deus por tudo que nós vivemos e experimentamos aqui nesta semana. Tá bom? Vamos orar então para abrir a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome por todas as maravilhas que temos visto e vivido ao longo desta semana. Mais uma vez, vamos abrir a Tua palavra e a nossa súplica que o Senhor fale ao nosso coração. Eu quero pedir de maneira muito especial em favor daquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas pessoas que cometeram grandes erros na sua vida e até hoje colhem as consequências, pessoas que trazem uma culpa, um remorso, uma frustração, pensando que a vida poderia ser diferente se não fosse esse erro, essa falha, essa queda, essa decisão errada. E agora, Senhor, que a Tua palavra fale ao coração de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, convido que você abra a Bíblia comigo, no livro do Êxodo, livro de Êxodo. Precisa de ajuda para achar o livro? Êxodo, vou dar a dica, qual é a dica que eu dou toda noite? Alguém já viu? Não? Depois do Gênesis e antes do Apocalipse, está bem ali o livro de Êxodo, né? Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. O que significa Êxodo? Quem sabe o que significa Êxodo? Êxodo significa saída, muito bem, saída. Que saída foi essa? Por que se chama Êxodo? O povo de Deus, o povo de Israel havia ido para o Egito, lá, não é? Jacó, que foi lá com os seus filhos, os seus servos, algumas dezenas de pessoas se mudaram para o Egito por conta de tudo que tinha acontecido, aquela história de José no Egito e tal, e ali se estabeleceu a família de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, e ali começa uma história, uma saga tremenda, né? Israel, aquele povo, né? Aquela família cresceu, se desenvolveu, daí a pouco o faraó que protegia a família, que era amigo de José, ele morreu, foi substituído e as coisas mudaram, deixaram de ser uma família que foi muito bem recebida e honrada a princípio, e passaram a ser escravizados, e isso demorou séculos, muitas gerações. O povo cresceu, e aí
Moisés é escolhido por Deus, nasce Moisés, a gente conhece a história do nascimento de Moisés, né? E Moisés foi criado no palácio como neto do faraó, né? A gente conhece a história, foi colocado naquele cesto, foi lançado ao rio, a filha de faraó o viu, trouxe, o adotou, e ele teve a sua vida preservada, ele cresce no palácio. Havia uma expectativa de que Moisés fosse o sucessor do faraó, mas aí Deus tinha planos diferentes para Moisés. Deus queria usar Moisés para libertar o seu povo que estava escravizado. O povo sofria muito, Moisés seria o libertador, e Moisés teve uma noção disso, e aí Moisés deu um passo na frente de Deus. Qual foi o passo? Ele quis já tomar a iniciativa, ele quis assumir o papel de protetor dos fracos e oprimidos, e acabou fazendo uma grande bobagem que resultou na morte de um egípcio. E aí agora ele, um assassino, teve que fugir, sair do Egito, correr, desaparecer, sair de cena, abandonar tudo, abandonar a família, abandonar a família, não, abandonar o palácio, abandonar a vida da corte, todos os privilégios, honras e todo aquele luxo em que ele vivia, né, de uma maneira tão extraordinária. Moisés foi preparado nas letras, na ciência e na guerra, grande líder, mas agora perseguido, fugiu, desapareceu, não podia mais voltar, se refugia no deserto de Midian. E aí Moisés começa uma nova fase da sua vida, uma nova fase da sua vida. A primeira fase no palácio, 40 anos, e agora a segunda fase no deserto. E aí ele passa a ter uma vida muito simples, vira pastor de ovelhas, a ocupação mais simples e que exigia menos qualificação. Imagina só, aquele que poderia ter sido o faraó do maior império dominante da época, era agora um cuidador de ovelhas no deserto, no anonimato. Ali estava Moisés. Seu orgulho precisava ser abatido. Ele tinha novas lições a aprender, além das letras, das artes, das ciências e da guerra. Havia lições que ele não tinha aprendido no palácio. E aí, quando a gente não aprende algumas coisas no palácio, Deus nos leva para o deserto. E ali Moisés passa 40 anos. 40 anos. Evidentemente, todos aqueles sonhos e aquelas expectativas de ser o libertador, tudo aquilo acabou. Moisés pensava assim: acabou. E lá no fundo do seu coração, eu acho que havia um sentimento: eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo. E depois de 40 anos ali no deserto, acontece algo surpreendente, que é o que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro verso. Êxodo 3, a partir do primeiro verso. O texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, que era um arbusto, né? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Aliás, ele pergunta: por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento,
Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Amém. Aqui está este encontro de Moisés com Deus. A sarça ardente. Esse episódio é o grande ponto da virada na vida de Moisés. Como eu disse, ele estava numa fase da vida em que todos os sonhos, planos, expectativas, projetos, tudo isso tinha acabado. Ele tinha estragado tudo, tinha lançado por terra. E agora o ponto da virada. Deus o encontra e dá a ele uma grande missão. Deus o chama de volta para a missão inicial que ele teria. É isso que acontece na vida de Moisés. Agora, o aspecto intrigante e curioso. A sarça, que era um arbusto, como eu já disse, ela queimava, mas não era consumida. Queimava, mas não era consumida. O que chamou a atenção de Moisés para esse fenômeno? Não foi a sarça, nem foi o fogo. Porque uma sarça queimando naquele contexto, naquela geografia, no deserto, os eruditos contam e ensinam que isso era relativamente comum. O calor era muito grande. Então, eventualmente, surgiam focos de fogo. Isso era relativamente normal. Certamente, Moisés já tinha visto outras sarças queimando. Imagine 40 anos ali naquela experiência, certamente. O texto é muito claro em mostrar que o que surpreende, o que chama a atenção de Moisés, não é a sarça nem o fogo. É o fato de a sarça estar queimando, mas não se consumir. Foi isso que chamou a atenção. E eu já disse aqui mais de uma vez, ao longo desta série, tudo que está na Bíblia aponta para Jesus. Nós podemos ver uma imagem de Cristo aqui, a sarça que se queima, mas não é consumida. O arbusto, o lado físico, o lado natural, Jesus é homem. Ele assumiu a nossa humanidade, a nossa natureza, o lado natural. Ao mesmo tempo, Jesus é Deus, o lado divino, o lado extraordinário. E Jesus reúne essas duas naturezas em si. A sua humanidade não compromete a sua divindade, e a sua divindade não elimina a sua humanidade. Ele é plenamente homem, com todas as contingências da humanidade. Ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele até morreu. Humano. Mas a Bíblia diz sobre Jesus: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa sarça, de alguma forma, é uma representação de Cristo, o natural e o sobrenatural. E isso chama a atenção de Moisés. E eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, 5 lições importantes que a gente pode extrair para a nossa vida. Está todo mundo comigo aqui? Quantas lições? 5 lições. 5 lições que eu espero que aqueçam o seu coração. Tragam de volta motivação, ânimo e disposição em seguir em frente. Vamos lá então? Primeira lição que a gente aprende dessa história, uma lição tão simples, mas tão esquecida, é de que Deus se revela através de coisas comuns.
Ora, se Deus, o anjo do Senhor vai falar com Moisés no deserto. Ah, se Deus tivesse dito assim, Ranieri, monta um projeto aí, um planejamento para acontecer isso. Ah, eu já ia começar com um arco-íris, um raio de sol, um trovão, alguma coisa sobrenatural e o anjo do Senhor. Nada disso. Deus se revela através de algo simples e comum, um arbusto em chamas. Como eu disse, isso era algo comum, estava no cotidiano. Será que a gente aprende alguma lição com isso? Moisés estava vivendo e fazendo uma coisa comum, simples, cuidando de ovelhas, no deserto, no sol, de sandálias, vestido de forma simples, uma vida simples. E naquele deserto, um arbusto, queimando algo comum, algo rotineiro, e Deus se revela de maneira tão extraordinária. Olhe, é possível que Deus esteja tentando se revelar a você e você não está conseguindo ver. Você está esperando raios e trovões, e Deus pode estar falando com você através das coisas mais comuns da vida, através do conselho de alguém, através de uma pregação, através de um texto da Bíblia, através da palavra de uma criança. Uma maneira como Deus se comunica comigo, através das circunstâncias da vida. Houve uma fase na minha vida, há muitos anos, em que eu me queixava de Deus, dizendo assim, Senhor, eu ouço tantas histórias, amigos meus, colegas meus, cristãos, pastores, que contam histórias mirabolantes, de coisas extraordinárias que Deus fez. Ah, Deus, eu ouvi uma voz, ou aconteceu isso. Essas histórias que a gente ouve, que são impressionantes, e que fazem a gente louvar a Deus, Deus se manifesta de maneira extraordinária. E eu olhava para mim e dizia, Senhor, não tem nada para mim disso. Eu achava, o que é que Deus tem contra mim? Nunca tive um milagre extraordinário, uma demonstração extraordinária. Essa coisa de ouvir uma voz, nunca aconteceu isso comigo. E durante um tempo eu comecei a questionar a minha própria experiência cristã. Mas eu entendi que Deus fala com cada um da maneira que Ele quer. E de alguma forma Deus escolheu falar comigo de forma simples e rotineira, sem nada extraordinário. Uma pergunta que me é feita com muita frequência, pastor, como é que foi o seu chamado para o ministério? Estou olhando aqui para o meu colega pastor Raildes, né? A gente começou o primeiro ano de teologia juntos, né? E cada um tinha uma história, nos primeiros dias de aula, hein, Rogério? As pessoas, os meus amigos, Deus me chamou ao ministério, uma vez eu estava assim, ou estava em tal lugar, ou na minha família, e eu ouvia todas aquelas histórias, e pensava assim, como foi que Deus me chamou para o ministério? E as pessoas me contam, pastor, conta como foi o seu chamado, e eu digo assim, não sei. Eu, quando me converti, me veio aquele pensamento de ser pastor, tomei esse rumo, e hoje eu estou aqui, não teve nada extraordinário. O extraordinário não é o extraordinário é Deus. Quando você permite que Ele conduza a sua vida, Ele pode conduzir a sua vida, e vai conduzir a sua vida, muitas vezes, de forma simples, através do cotidiano. Abra os seus olhos, para você perceber as grandes revelações de Deus em sua vida, através das coisas simples. Você está esperando raios e trovões, talvez Deus esteja falando através de uma circunstância, coisa simples. A gente aprende essa lição aqui, que isso aconteceu com Moisés, e muitas vezes nós estamos desatentos à voz de Deus. Moisés poderia passar meio desapercebido daquela situação, desatento, mas não. Ele deu atenção a uma manifestação aparentemente simples, mas que chamou a sua atenção. Deus pode estar fazendo isso com você também. Outra lição que eu quero compartilhar aqui com você. Como é que era a vida de Moisés ali no deserto? Eu fico imaginando, né? Ele cuidava do rebanho de quem? Do seu sogro. Então, propriedades ou um pedaço de terra ali, que abrigava os rebanhos de Jetro. Moisés saía todos os dias pelo deserto, cuidando de ovelhas. Será que ele conversava com as ovelhas? Não. Hein? Eu acho que sim. Hein? Ele estava sozinho.
Além do balido das ovelhas, não havia mais nada. À noite, quando as ovelhas repousavam, imagino, silêncio. O som dos insetos, dos animaizinhos do deserto, silêncio. Durante o dia, movimento das ovelhas, mas eu imagino que quando ela olhava ao horizonte, tudo tranquilo, tudo quieto. E aí Deus se revela. Lição para a gente: a quietude e a solidão aguçam, favorecem a nossa percepção espiritual. Deus costuma falar de maneira poderosa em nossa vida quando nós estamos quietos e sozinhos. Ah, mas a gente não faz mais isso. Você está sempre ocupado, e é a correria, e levanta de manhã, e leva menino para a escola, e vai para o trabalho, e já é o celular na mão, e já responde uma coisa, e tal, e não para, vai, vem, corre, vê, e a folguinha que tem, vai para o celular. Ei, para um pouquinho. Para um pouquinho. Deus quer se comunicar com você, Ele quer encher o seu coração, mas você não deixa. Você está ocupado demais. Os encontros mais poderosos que uma pessoa pode ter com Deus é quando ele está a sós com Deus. Não é na igreja. A igreja tem a sua função. A igreja é como você pegar uma brasa morta, um carvão, uma pedra de carvão e jogar no meio de brasas ardentes. Aquela que estava morta, ela ganha vida, ela é aquecida. A igreja serve para isso. Aqui a gente encontra motivação, aqui a gente vê o exemplo, o testemunho, a gente está junto, a gente se aquece. Mas o crescimento espiritual e as grandes vitórias espirituais são alcançadas quando nós estamos sozinhos com Deus. Foi por isso que Jesus disse assim: quando você for orar, o que ele disse? Vai para o teu quarto, entra, fecha a tua porta e fica sozinho. Percebe? Você e Deus, em oração, com a palavra. É aí que acontecem as grandes transformações na nossa vida espiritual. Outro dia alguém se queixava para mim: eu não sei porque Deus não me socorreu na hora daquela tentação. Eu caí, mas, puxa vida, quando veio aquela tentação, eu orei a Deus: Senhor, me dá poder, me dá resistência, mas Deus não me deu nada, e eu caí em tentação. Está certo, eu reconheço que eu errei, mas por que Deus não me deu a vitória na hora da tentação? E eu disse: porque a vitória sobre a tentação nunca é alcançada na hora da tentação. A vitória sobre a tentação é alcançada nos momentos diários que nós temos a sós com Deus. É aí que alcançamos a vitória. É aí que Deus lhe dá o crescimento de caráter. É quando você está sozinho com Deus. Então, leve a sério. Leve isso a sério. Nós estamos muito ocupados e hoje com essa coisa da tecnologia, né? Como isso envolve a gente, como isso ocupa a gente. E você vai dizer assim: eu não tive tempo de orar nem de ler a Bíblia. Dá uma olhadinha nos registros do seu celular, quanto tempo você ficou nas redes sociais. Se você tivesse dado o dízimo disso para Deus, sua vida seria diferente. E sabe qual é o esforço do diabo na sua vida? Não é tentar você. Mas ele não é o tentador, ele é o tentador. Mas mais do que tentar você, ele quer manter você ocupado. Ele quer manter você ocupado. Ainda que seja com coisas boas e inofensivas. O diabo ganha terreno na sua vida não é quando você peca apenas. Ele pode estar ganhando muito mais terreno na sua vida quando você está ocupado com coisas boas e inofensivas. Mas você está tão ocupado que não tem tempo para Deus. Nem para oração, nem para a palavra de Deus. Entendeu isso? Então, pare, dê um tempinho para Deus cada dia. Entre no seu quarto, feche a sua porta, e é aí que você vai crescer espiritualmente. As grandes vitórias na sua vida espiritual não são alcançadas na hora da luta, são alcançadas nos momentos a sós com Deus.
Terceira lição que a gente aprende dessa história. Qual era o plano original de Deus para Moisés? Contei aqui. Qual era o plano? Lá no Egito, quando veio aquele decreto para matar as crianças que nasciam, se fossem meninos, a gente conhece a história. As parteiras desobedeceram o faraó, preservaram a vida de vários meninos, e um deles foi o de Moisés. Entregaram o menino Moisés, a mãe de Moisés o guardou, mas como é que se guarda uma criança que chora, que berra? Como é que vai fazer? E aí, para proteger, colocou num cesto, colocou no rio. E aí a filha do faraó adotou Moisés, e ali a maneira extraordinária como Deus conduziu Moisés, o menino Moisés se desenvolveu, Deus o preparou para ser o libertador, mas Moisés fracassou, tomou a dianteira, botou o carro na frente dos bois, e o que acontece? Estragou tudo, deixou o vaso cair, só sobraram os pedaços. Foge para o deserto. Moisés, como eu já disse, tinha aprendido muitas coisas extraordinárias, mas faltava o quê? Humildade. Faltava dependência de Deus. Faltava aprender a esperar em Deus e por Deus. E aí Deus o conduz para o deserto. Deus o conduz para o deserto. Ali acontece essa cena da sarça ardendo. E aqui eu destaco uma terceira lição já. O fogo queimava, mas não destruía. Qual é a lição? Com Deus, o fogo queima, mas não destrói. Amém? Ixi, tem alguém aqui passando pelo fogo da provação? Tem alguém aqui vivendo o fogo da provação na sua vida? Se você estiver com Deus, o fogo queima, mas não destrói. Você não vai sucumbir, você não vai ser destruído, porque Deus não vai permitir. Amém? Amém. A sarça queimava, mas não destruía. Isso era uma revelação, uma demonstração pictórica do que estava acontecendo com o povo de Israel lá no Egito. Estavam lá sofrendo, sendo castigados, sendo chicoteados, sendo escorraçados, maltratados. O fogo estava queimando, o fogo da provação, do sofrimento, mas quanto mais queimava, mais eles cresciam. Chegaram lá algumas dezenas. A essas alturas, é possível que fossem 1 milhão e meio de pessoas. O fogo queima, mas não destrói. Você está passando por um grande problema na vida e você diz assim: eu não estou aguentando mais. Se isso não acabar logo, eu não vou aguentar. Quer saber de uma coisa? Com Deus, você vai aguentar sim. Quando Deus não apaga o fogo, Ele dá resistência. Quando você menos esperar, vem resistência, vem força. Haverá um momento que você vai olhar assim e vai dizer: eu não sei como eu suportei, mas eu suportei. Com Deus, o fogo queima, mas não destrói. A quarta lição, como eu ia falando, Moisés havia aprendido muitas coisas, mas ele tinha a prepotência, ele estava muito orgulhoso, ele quis andar na frente de Deus. Deus o leva para o deserto, porque Deus queria prepará-lo para a missão que Deus tinha para ele. E aqui a gente aprende uma coisa: Deus prepara as pessoas antes de usá-las. Deus prepara. E o preparo de Deus é didático. A gente tem que aprender. E o que você tem que aprender? Eu não sei da sua vida, eu sei da minha. Mas eu imagino que alguns aqui precisam aprender a paciência. Tem gente aqui que é pavio curto. Eu nasci assim, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que você é assim, por isso que Ele quer mudar isso aí. E você acha que está tudo bem porque você é assim? Está tudo bem para você. Quem está sofrendo com isso são as pessoas que estão à sua volta. Sua família, sua mulher, seu marido, seus filhos. Tem que mudar. Talvez você precise aprender a paciência. E a paciência é uma das virtudes do povo de Deus no fim dos tempos. Aqui está a paciência dos santos. E para ser paciente, a gente tem que aprender a esperar. Qual é a lição que você tem que aprender? A humildade? Anda muito orgulhoso, muito soberbo, muito cheio de si.
Talvez seja por isso que Deus esteja permitindo que você passe por essa humilhação, por essa provação. Isso é para quebrantar o seu orgulho. Deus quer levar você para o céu, mas você precisa vencer isso aí. Deus tem uma grande obra para você, mas você precisa ser preparado. Deus tinha uma grande obra para Moisés, mas ele não estava pronto. Então Moisés, deserto, anonimato. Vamos sair dos holofotes. Você está muito cheio de si. Vamos resolver esse coração por dentro. Deus prepara as pessoas antes de usá-las. 40 anos antes, Moisés quis resolver tudo do seu modo. E agora, depois de 40 anos de isolamento e anonimato, quando Deus se revela a Moisés, Moisés, você vai salvar o meu povo, vai liberar. Moisés olha para Deus. Se fosse 40 anos antes, possivelmente Moisés ia dizer: muito bem, Senhor, até que demorou muito, eu já estava esperando por isso, estou pronto. Aprendi as ciências, a guerra, aprendi. Mas agora o que é que Moisés diz? Alguém se lembra de como a gente leu? O que foi que Moisés disse? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Aprendeu a lição ou não? Humildade. Quem sou eu? Aí Deus diz a Moisés assim: Moisés, agora entenda uma coisa, não interessa quem é você. Eu não li isso na Bíblia, mas tá. Quando Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando Moisés diz assim: e quando eu for, eles vão acreditar que o Senhor me enviou, o que eu digo para eles? Quem foi que me enviou? Deus diz: quando eles perguntarem quem lhe enviou, diga: eu sou. Esse é o nome de Deus. Então, não importa quem você é, o que importa é quem Deus é. Moisés aprendeu a lição? Quem sou eu, Senhor? Deus prepara as pessoas antes de usá-las, e o deserto preparou Moisés para que ele fosse usado por Deus. Aprovação é um instrumento didático. Qual é a diferença entre provação e tentação? São duas coisas diferentes. A tentação é usada pelo diabo para nos enfraquecer. A provação é usada por Deus para nos fortalecer. Então, Jesus não ensinou que nós devemos orar para que Deus nos livre das provações. Ele ensina assim: não nos deixes cair em tentação. Mas não peça para Deus livrar você das provações, porque são as provações que vão preparar você para uma grande obra. Foi isso que Deus fez com Moisés, preparando-o para a aprovação, para aquela grande obra. 40 anos no deserto. E mais uma vez, isso aqui aponta para Cristo. Cristo, 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Moisés, 40 anos no deserto de Midian, sendo provado por Deus, sendo fortalecido por Deus. Então, não peça tanto para Deus livrar você das provações. Peça para Ele lhe dar resistência. Peça para Ele lhe ensinar ou ajudar você a aprender as lições que você precisa aprender através dessas provações. Eu disse no começo que ia compartilhar quantas lições dessa história? 5. E quantas eu já falei? 4. Vocês estão atentos, hein? Estou gostando de ver. A quinta lição que a gente aprende, para terminar a nossa reflexão aqui. Essa é a mais extraordinária de todas. E com isso eu quero concluir a reflexão desta manhã. Grande lição que a gente aprende aqui. Moisés tinha estragado tudo, não foi? Lá no Egito, quando ele tomou a frente, foi lá e foi proteger, quis adiantar, matou o egípcio. Estragou tudo. Imagino quantas vezes Moisés no deserto de Midian ficou pensando assim: puxa vida, que bobagem que eu fiz. Estraguei tudo. Não posso nem reclamar. Estraguei tudo.
Tem alguém aqui que está pensando a mesma coisa, que tem pensado a mesma coisa? Que bobagem que eu fiz na minha vida. Que bobagem que eu fiz da minha vida. Há pessoas que carregam pelo resto da vida o remorso, a culpa de grandes erros que cometeram. Você cometeu um grande erro na sua vida. Você cometeu uma grande falha. E você estragou tudo. Deus tinha planos tão maravilhosos para você, para o seu casamento, para a sua família. Você estragou tudo. Você cometeu um erro, Deus tinha planos maravilhosos para o seu futuro, para a sua vida financeira, fazer de você uma bênção, para a sua família, para as pessoas, para a igreja. Mas você tomou decisões erradas, você se meteu em coisas erradas, e tudo aquilo que poderia ser uma grande realização na sua vida profissional, acabou por culpa sua. Estragou tudo, né? E você carrega isso. Pessoas que carregam a culpa e o remorso por decisões equivocadas que tomaram, ou por decisões certas que deixaram de tomar, por oportunidades perdidas, por erros cometidos, por feridas provocadas em outras pessoas. Você estragou tudo. E agora? Moisés tinha estragado tudo, mas a história de Moisés nos ensina a grande lição da vida de Moisés, uma das grandes lições. Deus, você está me ouvindo aqui? Está todo mundo aqui comigo? Deus não desiste das pessoas que cometeram grandes erros na vida. Moisés tinha deixado o vaso cair, quebrou, só estavam os pedaços, estragou tudo. Deus não desistiu dele. Demorou mais do que o que Deus tinha planejado. Foi um caminho mais difícil. Houve mais sofrimento, houve mais angústia, houve mais dor, mas Deus não desistiu. Deus vai até Moisés para restaurar a missão de Moisés. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Moisés havia estragado tudo, mas Deus não desistiu dele. Deus foi à sua procura. Deus queria resgatar a vida de Moisés. Queria resgatar a missão de Moisés. E eu quero falar para você, nesta oportunidade, talvez você tenha estragado muita coisa na sua vida. Talvez você tenha estragado a sua família. A infidelidade, ou seu temperamento, sua insensibilidade, sua rudeza, sua violência. Você acabou com a sua família, destruiu o seu casamento, perdeu seus filhos, a amizade, o amor e o respeito dos seus filhos. E hoje você olha para isso e sente a culpa, o remorso, e fica dizendo: eu estraguei tudo. Estraguei tudo. Eu quero dizer para você que apesar desses seus erros, Deus não desistiu de você. Estou falando aqui para pessoas que estragaram a sua vida afetiva, ou que estragaram a sua vida profissional, por decisões erradas e escolhas erradas que fizeram, ou por decisões certas e escolhas certas que deixaram de fazer. Você estragou tudo, quebrou tudo. Deus não desistiu de você. Deus ainda tem vida para você. Deus ainda tem realização para você. Deus ainda tem uma grande missão para você. Moisés, vamos lá, Moisés. Você vai libertar o meu povo. Senhor, quem sou eu? Eu estraguei tudo, está só os pedaços da minha vida, os pedaços da minha história, de tudo que foi planejado, eu quebrei tudo. Moisés, vamos recolher esses pedaços, vamos fazer um remendo aí. A diferença é que o remendo de Deus costuma deixar melhor do que o original.
Deus veio para restaurar a sua vida. Aí alguém vai pensar assim, e já está pensando: pastor, mas comigo não tem mais restauração, minha família foi desfeita, minha esposa já tem outra família, eu já estou com outra família, eu estraguei tudo. Saiba de uma coisa: quando Deus não restaura, Ele compensa. E há coisas que você nunca mais vai restaurar por causa das bobagens que você fez, por causa das suas decisões erradas. Não dá para restaurar tudo mesmo, é verdade. Você vai sofrer as consequências, mas Deus pode mudar o cenário da sua vida. Se não houver restauração do que você quebrou, haverá compensação. Deus pode restaurar ou compensar o estrago que você fez, lhe dando uma nova oportunidade, reconstruindo a sua vida familiar, ainda que seja no outro caminho, que não foi o original, mas Deus está com você. Não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. E se você cometeu erros na sua vida espiritual, você caiu em pecados, você abandonou Deus, estraguei tudo. E quantas pessoas eu tenho encontrado na vida, que vêm conversar comigo e dizem assim: Ranieri, eu fui chamado para o ministério, hoje eu poderia ser um pastor. Eu olho para você e choro por dentro, pensando que Deus poderia estar me usando como usa você, mas eu estraguei tudo, eu tomei rumos errados da minha vida, eu sou uma frustração, eu sou uma decepção. E eu digo: não é. Deus não se decepciona com você. Quando é que a gente se decepciona com alguém? Quando é quando você espera o melhor da pessoa e a pessoa dá o pior, aí você se decepciona. Deus nunca se decepciona conosco. Por quê? Porque Ele espera o melhor de nós, mas Ele está preparado para o pior. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó, então os nossos erros não decepcionam a Deus. Tanto é que Ele já tem um plano para resolver isso, antes de você errar. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de haver pecado, já tinha um plano. Seus erros não surpreendem a Deus, nem pegam Deus desprevenido. Deus quer renovar a sua vida, e Ele quer emendar esses pedaços que você quebrou. Posso garantir, as marcas do remendo ficam, as cicatrizes estão aí, não dá para consertar, e é bom que não conserte mesmo, para que essas cicatrizes sejam as marcas da vitória. Agora saiba de uma coisa: onde foi quebrado e foi remendado por Deus, onde está remendado, fica mais forte do que o original. Ou seja, Deus faz das suas fraquezas a sua fortaleza. Deus pode transformar as suas maiores quedas e fracassos no seu melhor ministério. É aí onde você mais vai ser útil aos olhos de Deus. É onde você experimentou a queda. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Isso remete a quê? A santidade, a pureza. Quando isso é dito de Davi, ele já tinha adulterado e assassinado. A sua maior fortaleza foi justamente onde ele foi mais fraco. É isso que Deus faz. Quando Deus remenda, as marcas ficam, mas que sejam marcas de vitória. Porque Ele vai juntar os cacos e vai reconstruir. Se não der para restaurar o plano original, Ele vai compensar. Ele tem vida para você. Ei, levanta a cabeça, vai. Levanta a cabeça. Para com essa coisa de eu estraguei tudo, acabou tudo. Deus tem muito mais para você, e muito melhor para você. Você vai sofrer consequências? Vai. Mas com Deus, você vai vencer isso aí. Eu quero terminar essa mensagem. Wesley, pode vir, Wesley. Wesley vai cantar uma canção agora. E essa canção é para quem se sente despedaçado, para quem acha que estragou tudo, para quem acha que frustrou os planos de Deus. É para você que eu quero dizer que se você caiu e se quebrou, Deus vai juntar os pedaços e vai reconstruir a sua vida. E eu quero que você diga para Deus nessa manhã: vou parar de me culpar, vou parar de carregar esse remorso e vou aceitar
a obra de Deus na minha vida. Deus tem um novo caminho, Deus me dá uma nova chance. E o que eu estou falando aqui, meus queridos, não é uma pregação de quem quer ensinar alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui é dando testemunho de alguém que já caiu, que também já estragou tudo, que quebrou o vaso e parecia que não tinha mais solução. E hoje eu vejo como Deus renovou o propósito dele na minha vida, apesar das bobagens que eu já fiz. Eu estou querendo compartilhar com você uma experiência pela qual eu tenho passado. Funciona, mas você tem que mudar de atitude. Procure resolver as consequências, ou pelo menos minimizá-las. As pessoas a quem você feriu, aquele casamento que acabou, aquela esposa magoada, aquele marido traído, aqueles filhos que foram maltratados. Busque consertar isso aí. Sim, tente, se reaproxime, tente. Em muitos casos vai ser possível, pelo menos melhorar a situação. Em outros casos eles não vão aceitar, mas não desista de viver a vida com a cabeça erguida, porque Deus está dando para você uma nova oportunidade, uma nova chance. E durante essa música, se você quer essa nova chance, eu peço que você fique em pé no lugar onde você está, para que você tenha a vida renovada e os cacos recolhidos e remendados por Deus. Estou por ter perdido a inocência pura que eu vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou meus pedaços Deus juntou. Caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei.
meus pedaços Deus juntou, e a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Santo Deus, queremos sair desta mensagem agora, Senhor, para uma vida diferente, uma vida sem culpa, sem remorso. Queremos lançar agora, Senhor, os nossos erros, as nossas culpas ao pé da cruz. Queremos sair daqui lavados pelo sangue do Cordeiro, entendendo que Tu tens um propósito para a nossa vida, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, apesar, Senhor, de termos estragado tudo, de termos jogado tudo por terra. Nós entendemos hoje que o Senhor não desiste de quem falha, de quem erra. É por isso que estamos aqui. Dá-nos uma nova experiência ao Teu lado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. O Adorai está chegando ao fim. Agora de verdade, Heron, vem esse sentimento tão bom, né? De momentos tão prazerosos para a honra e glória de Deus que vivemos essa semana, né? Momento de nos reconectarmos com Deus, de reforçarmos essa comunhão com Ele. Eu tenho certeza que essas mensagens tocaram profundamente o seu coração, como tocou os nossos aqui. E quando eu digo nossos, Heron, é porque existe também uma equipe enorme que trabalha aqui para que esse programa possa acontecer. E todos nós, Heron, em algum momento, também nos sentimos assim envolvidos e tocados, porque embora estejamos nessa correria de preparar programa e de cuidar para que tudo possa acontecer perfeitamente, mas nós também estamos ali conectados com essa mensagem, né? Parte de nós para podermos expressar isso e fazer o melhor para todos. E eu quero convidar vocês que estão assistindo, também a igreja aqui do Encontro Vida, para assistir um pouquinho só de como aconteceu esse trabalho. E para você ter uma ideia do que é, de quantas pessoas são mobilizadas para poder fazer esse programa acontecer. E de que forma Deus tem cuidado de cada pessoa e cada talento para que nós possamos, com o nosso trabalho, as nossas tarefas aqui, honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Vamos conferir? O Adorai 2024. O Adorai 2024 já começou. Vai falar o nosso coração. Na verdade, a partir desse momento, a partir de agora, o desejo é que você se desconecte
das coisas. E há medo, não há fé. E onde há fé, Dê lugar não há agora medo. para o Espírito Santo. Por que vocês estão com medo? Por que vocês substituam o medo pela fé? O Adorai começou com um programa e hoje é um movimento. Não é só mais uma semana com mensagens bonitas, mas uma virada de chave para muita gente. É o clamor de um povo que busca ser mais fiel, que busca se reencontrar com o Eterno. É uma forma de Jesus falar para todos que precisam ouvir que Ele está voltando. E para isso acontecer, Ele usa pessoas. Pessoas falhas, pecadoras, imperfeitas, mas que assim como aqueles que assistem presencial ou virtualmente, pessoas que buscam um dia ver o Senhor nas nuvens. A verdade é que Deus sempre usa pessoas no caminho. Gente que passa dias e noites pensando e trabalhando para a mensagem alcançar o mais distante dos lares, o menor dos aparelhos e o mais endurecido coração. Deus usa pessoas no caminho. E Ele vai continuar usando. Mesmo que os problemas aconteçam, mesmo que as tempestades venham, nós vamos continuar anunciando, pregando, vivendo e caminhando rumo ao lar. $10 mil dispositivos estiveram conectados no programa Adorai 2024. Foram pessoas como você que está acompanhando a programação nesse momento que buscaram neste programa uma oportunidade de uma maior conexão com Deus, de uma abertura da própria vida ao Criador. O programa termina aqui, mas você continua com esta mesma oportunidade de a cada dia, a cada passo, estar na companhia do Pai, na presença de Deus, reconhecendo a soberania dele sobre sua própria vida. O meu desejo é que eu possa encontrar você nessa caminhada, possamos estar juntos nessa caminhada. Afinal de contas, nós vamos crescendo a cada passo, estudando a Bíblia, uma vida em oração, uma dedicação exclusiva ao nosso Pai, ajudando outras pessoas a também caminhar em uma jornada de discipulado que vai levar muitas pessoas a viver a mesma experiência que você está procurando. E é assim, passo a passo, que nós chegaremos, porque estamos rumo ao lar. Que Deus abençoe você e até o Adorai 2025. Que Deus abençoe você. E para não tirarmos nunca mais do nosso coração, apesar de todas as dificuldades e os desafios dessa vida, tudo vai valer a pena no final, não é, Aaron? Porque nós estamos rumo ao lar. Que Deus abençoe. Até a próxima.